que é a primeira vez que eu vim aqui, né? Que não seja a última. Hoje eu vou perguntar para vocês se vocês têm inimizade com alguém. Vocês são inimigos de alguém? Hã? É sobre isso, sobre inimizade que eu vou falar. Então, aqui não tem ninguém inimigo um do outro e nem do lado de fora, né? Da igreja também, né? Isso é muito bom, tá? Porque eu vou falar três tipos de inimizades e então para vocês meditarem, né? Que às vezes a pessoa ela acha o seguinte: parece que ela acha que no céu vai ser assim. Você chega lá e o anjo lá, o porteiro, vai falar: escuta, você tem inimizade com alguém? Fala: ó, eu não tenho inimizade com ninguém. Ah, então você escolhe o lugar que você vai. Então ele escolhe o lugar que ele quer, né? Chega outro e fala: você tem inimizade com alguém? Ah, eu tenho com o Antônio. Ah, o Antônio está lá em cima, né? Então você vai para o sul. Você vai. Depois chega outro. Você tem inimizade com alguém? Bom, eu tenho com o Antônio e com o Roberto, que acabou de entrar. Então, o Antônio está lá no norte. O outro está no sul. Então, você vai para o leste, né? Será que é assim no céu? Será que nós vamos poder entrar no céu inimigo de alguém? De jeito nenhum, né? Então, nós vamos ter que entrar no céu amigos de todo mundo, né? De todos, né? Vou contar 3 casos que aconteceu, todos teve participação a minha família, né? Eu nasci em Sorocaba. Não sei quem conhece Sorocaba. Um irmão, um outro lá, conhece. Naquele tempo, eu vivi lá, eu nasci em 1949 e saí de lá com 12 anos, né? Vim para Santo André. Naquele tempo, Sorocaba era mais humilde, né? Era bem fraquinha, né? Hoje está um cidadão, a gente vai lá, uma super cidade, né? Mas a gente morava numa rua, né? Chamava Barão de Cotegipe, e então, em frente da nossa casa, olha, eu nunca vi, naquele tempo, a coisa que mais dava lá em Sorocaba era briga de cachorro e briga de mulheres, né? A gente via lá, os cachorros se pegavam lá, os donos vinham separar eles ali, né? Pegavam um na perna do outro e arrancavam. E tinha 2 mulheres que elas moravam assim, casas geminadas, né? E as 2 eram fortes, sabe? Era a Dona Luzia, uma mulherona grande, forte, né? E a Dona Maria, que era pegada à casa dela. E não sei como que foi, lá no quintal, elas se estranharam. E daí uma convidou a outra para sair lá fora, se fosse mulher, né? E as 2 saíram. E se agarraram lá, enrolaram no chão, sabe? As 2, aquele monstro, mulher forte, né? Brigando e puxando o cabelo da outra, aquela coisa. Daí vem os 2 maridos, que eram acostumados a separar cachorro, separar as mulheres lá, né? Separaram tudo. Daí, como os quartos ficavam assim, na rua, né? A janela do quarto ficava ali para a rua. Então, elas saíram naquela janela e começavam uma
falado da outra, olha o troféu meu aqui. Ela tinha arrancado o cabelo da outra, né? A outra falou, e eu também, olha aqui, olha, tá, né? Exibindo lá e ficaram inimigas, né? Terrível. Daí, a minha mãe e com uma outra pessoa começaram a dar estudo bíblico para Dona Luzia, né? Daí, ela se converteu, né? Ela quis ser batizada. Daí foi chamado o pastor da igreja e ele foi lá conversar com elas para fazer o batismo, né? E daí foram falando, né? Tudo que se ela estava de acordo com aquilo que a Bíblia manda. E daí a última foi: escuta, Dona Luzia, a senhora por acaso tem inimizade com alguém? Ô, pastor, eu tenho sim, né? Falou, então, a senhora vai ter que fazer a paz com ela, porque desse jeito a senhora não vai poder batizar, né? Daí ela falou, mas eu não sei aonde ela está, eu sei o bairro mais ou menos, não sei. Mas a senhora tem que procurar ela, né? Daí ela pegou e falou para minha mãe, Adonira, você vai comigo? Minha mãe falou, vou, né? Mas a minha mãe até tremeu, né? E lá onde está aquele terror, as duas terror, né? Daí ela falou, eu vou com a senhora. Daí elas marcaram o dia de ir, né? E pegaram o ônibus lá e foram quase sem rumo. Chegou do bairro que talvez é o que a Dona Maria morava. Ela viu uns moleques jogando bola ali, chegou para eles e falou, escuta, a minha mãe torcendo para que não achasse a casa da mulher, né, da Dona Maria. Daí ela falou, escuta, vocês sabem de uma família que mudou por aqui, nesse bairro, né? Recentemente? Ela falou, sim, o filho dela é o Pimpão. Falou, é um Pimpão. Falou, ali naquela casa ali, né? Daí a minha mãe, nossa, né? Chegou lá, bateram palma, né? Daí aquelas casas que tem umas janelinhas assim, que você abre no meio, né? Daí, quando viu, abriu o Pimpão, né? O menino dela, olhou. Quando viu a Dona Luzia, ele bateu, fechou a portinha, sumiu, né? Daí a pouquinho, quando vê, vem a Dona Maria lá. Né? E abriu, primeiro abriu a portinha, né? Quando viu a Dona Luzia, ela ficou vermelha, né? Assim, tá? Ela falou, boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Eu vim aqui que eu quero falar, pedir perdão para a senhora. E nós fizemos aquela doidice lá, e eu tornei-me adventista nesse tempo, e eu quero me batizar, mas eu não posso me batizar sem fazer paz com a senhora, né? Daí ela pegou, abriu a porta, falou, entra, Dona Luzia, né? Ela entrou, daí ela falou, né? Eu vou me batizar e eu não posso ter inimizade, né? Então eu vim aqui pedir perdão para a senhora. Falou, olha, Dona Luzia, falou, e eu queria que a senhora fosse assistir também o meu batismo, né? Ela falou, olha, Dona Luzia, a senhora está perdoada, falou, e eu também te peço perdão. Falou, olha, eu tenho inveja da senhora, falou, porque eu não creio nesse Deus que vocês falam, eu não creio, eu não tenho, não creio em Deus, falou, mas eu admiro a senhora crer. E se der, Dona Maria, Dona Luzia, eu estarei lá no seu batismo, né? E a senhora pode batizar em paz, que somos amigas daqui para frente, né? Daí a Dona Luzia saiu lá no ar, né? Saiu feliz. Se batizou, tornou-se uma grande adventista, né? As duas filhas dela cresceram,
fizeram enfermagem, né? E eram enfermeiras do Hospital Adventista aqui de São Paulo, né? Ela mudou para São Paulo também, né? Ela morava lá no Tucuruvi. Então, vocês veem, eu não sei se os pastores hoje fazem isso de ver se a pessoa, antes de batizar, se eles falam sobre inimizade, né? Parece que não falam essa parte, não, né? Mas tem que falar, né? Você não pode. Tem, né? Então, não pode ser batizada sendo inimigo dos outros, né? E isso as pessoas hoje estão deixando de lado, parece, né? As pessoas brigam e continuam na mesma, né? Mas não pode, né? Você tem que ver que Deus, para você ser batizado, você tem que ser uma pessoa que siga a Bíblia totalmente, né? Agora eu vou falar uma outra, por exemplo, o meu pai, a família do meu pai eram católicos, inclusive pelos antepassados deles, sempre todos foram católicos, né? Da minha mãe, já foi o meu bisavô, o avô da minha mãe, que levou o adventismo, né, lá para Sorocaba, né? Então, a primeira igreja foi, inclusive, o meu tio que construiu, e ela está lá até hoje, né? Eles construíram em 1934, a primeira igreja, num bairro chamado Brigadeiro e Tobias, né? E está lá. Hoje tem mais de 40 igrejas em Sorocaba, né? Mas da parte do meu pai, só o meu pai e o irmão dele, João, que são adventistas, né? O resto tudo católico daquele. E o meu pai, quando era jovem, o meu tio, eles iam passando, e perto da casa deles tinha como que fala? Como que fala essas que você arma uma coisa para fazer conferência? Hã? Não, o local, assim, igual aqui é a igreja. Eles fazem aquela... às vezes é inflado aquilo lá. Tenda, né? Então, tinha uma tenda lá, mais ou menos perto da casa deles, e eles viram aquilo e foram dar uma olhada. Daí foram muito bem recepcionados, né? O meu tio e o meu pai. E daí eles gostaram da pregação do pastor, e daí deram uma Bíblia para eles, aquelas de capa preta, né? Daí eles vieram para casa, sabendo que meu avô não gostava de crente. Eles pegaram, foram lá e esconderam as Bíblias, né? Num lugar secreto lá, né? Para o meu avô não ver. Mas o meu avô, não sei como que ele percebeu isso, né? Ele falou: eu estou sabendo que tem gente que trouxe aquele livro de capa preta para dentro da minha casa, e isso eu não aceito. Falou: olha, meus tetravós eram católicos, meus bisavós eram católicos, meus avós eram católicos, meu pai e minha mãe eram católicos, eu sou católico, e quem quiser ficar dentro da minha casa tem que ser católico, senão puxa daqui. Daí o meu tio e o meu pai combinaram de vir aqui para São Paulo, né? Aqui no IAE, naquele tempo, né? E eles estudaram aí, né? Só eles que foram adventistas, todos os meus parentes por parte de pai, tudo, inclusive a irmã. O meu avô tinha 10 filhos homens, não, 10 filhos homens e uma mulher só. E essa mulher veio para São Paulo, né, a filha dele, veio para São Paulo, entrou no convento aqui, e ela morreu lá no convento, né? Católica mesmo. Mas é o seguinte, então, o meu avô, ele tinha muita terra, ele foi descobridor lá de Presidente Prudente, né?
Então, ele tinha muita terra, né? Então, ele pegou, dividiu lá, né, e distribuiu para os filhos. Então, deu 4 alqueires para o meu pai, 4 alqueires para cada um dos filhos, né? E o meu pai logo casou com a minha mãe, né? Então, daí eles mudaram lá para Presidente Prudente, no sítio deles lá. E a minha tia, a mulher do meu tio, Benedito, que era o mais velho dos filhos do meu avô, ela chamava Guiomar. Aquela mulher era terrível, sabe? Muito terrível. Ela fazia inimizade com todo mundo, né? Ela tocou a mãe dela, da casa dela, né? Então, era terrível. E um dia, a minha mãe ia passando por um lugar, e tinha um negócio que eles construíram lá, e tinha um berço, acho que era galinheiro lá, sabe? Puseram lá, então estava todo sujo aquele berço. Então, a minha mãe pegou e falou para ela, escuta, Guilherme, você vai usar esse berço ainda? Falou, não. Você daria para mim? Ah, pode levar, né? Daí a minha mãe levou para casa, o meu pai lixou tudo, invernizou, né? E estava lá bonito daí, né? Ah, quando ela viu o jeito que estava o berço, ela virou uma fera, né? E começou a falar que a minha mãe que tinha roubado lá dela, sabe? A minha mãe falou, escuta, Guilherme, você me deu, você não lembra? Eu não dei coisa nenhuma, você é uma mentirosa, né? Tá, né? E ficaram inimiga, quer dizer, a minha mãe não ficou inimiga dela, mas ela ficou inimiga da minha mãe, tá? Era aquele negócio, ela nem olhava para minha mãe, tá? Mas daí chegou um tempo que a minha mãe estava querendo morar aqui em Sorocaba, que era da família dela, né? E daí ela falou com meu pai, e daí o meu pai concordou e iam mudar lá de Presidente para Sorocaba. Daí a minha mãe pegou e falou, e agora? O que eu vou fazer com a Guiomar, né? Daí ela pegou e foi conversar com o pastor, querendo que o pastor apoiasse, falar, não, a senhora está certa, não precisa pedir perdão, é ela que é ruim, né? Mas o pastor pegou e falou, a minha mãe contou tudo, né? Falou, irmã, eu sei que essa mulher ela tem fama terrível aqui, né? Ela expulsou a mãe dela da casa dela, né? Eu sei que é terrível, mas, né? Quando o pastor falou mas, né? Minha mãe até ficou assim, né? Mas acontece o seguinte, que a senhora é uma adventista, uma serva do Senhor. Então, a senhora tem que fazer amizade com ela. Tem que fazer amizade, né? Daí minha mãe ficou atordoada até, né? E agora? Eu vou ter que enfrentar ela, né? E ela falava que não queria nunca mais ver a minha mãe, né? Nem passar perto, né? Daí, quando estava logo para minha mãe ir, ela foi lá na casa da minha tia, chegou lá, ela estava lavando roupa, né? Daí, quando a minha mãe chegou para ela, falou, Guiomar, ela viu assim, pensando já em briga, né? Ela falou, olha, eu vou mudar daqui, vou para Sorocaba. E pode ser que eu e você nunca mais nos veremos. Então, eu vim aqui para pedir perdão para você, se é que você acha que eu roubei aquele berço, né? Eu vim pedir perdão para você. Né? Daí ela veio, abraçou a minha mãe e falou, Adonira, eu que teria que pedir perdão para você. Você me perdoa? Né? Minha mãe falou, claro que perdoa. Né? Então, fizeram amizade mesmo outra vez, né? Ela era terrível mesmo, né? Então, a minha mãe saiu de lá leve até, né? Daí pôde mudar para
Sorocaba, tudo em paz, né? E a minha tia vinha sempre visitar lá de Presidente Prudente, vinha sempre visitar a minha mãe aqui, né? Então, ela saiu lá, né, como uma serva de Deus tem que fazer, né? Um servo de Deus. Você não pode ter inimizade com ninguém, né? E o terceiro que eu vou falar aqui é do meu avô, o pai da minha mãe. Meu avô, ele tinha um sítio dele aí em Sorocaba. Não, ele tinha o sítio dele aqui em Sorocaba e o meu tio, o marido da irmã do meu avô, né? Ele também tinha o sítio dele ao lado do meu avô. E não sei por que lá eles brigaram e ficaram inimigos, né? Os dois adventistas, né? E ficaram inimigos. Então eles vinham vindo, se um vinha vindo de lá para cá, o outro vinha vindo, eles desviavam do caminho para não passar nem perto, né? Aquela inimizade carnal mesmo, né? Mas daí o meu avô mudou lá para como chama aquela cidade? Esqueci. É perto, acho que perto de Prudentes, né? E então ele mudou para lá e daí ficaram separados, né? E passou o tempo. Daí esse meu tio, que era inimigo do meu avô, ele ficou doente, ficou muito mal, né? Ficou mal mesmo. E daí, até um dia, ele estava assim, ele com a minha tia, né, a mulher dele, estava na janela e ele tinha plantado um pé de maçã, né? E a macieira tinha dado uma maçãzinha lá, estava crescendo, né? Daí a minha tia, os dois, o meu tio e a minha tia estavam na janela assim. Daí a minha tia pegou aquela maçã e deu para ele, né? Daí ele falou: "Ah, coma você essa daí. Eu vou comer o fruto que Deus vai me dar no céu, né?" E daí veio um pastor, veio aqui de São Paulo, foi para lá, para Sorocaba, e foi na casa dele visitar ele, né? Daí o pastor falando, né, se ele estava tudo em paz, né, na vida espiritual, falou: "Ó, pastor, tem uma coisa que eu não estou bem. Eu tenho inimizade com o meu cunhado. Tenho inimizade com o meu cunhado e ele não mora mais aqui. Ele mudou para... Esqueci o nome da cidade. E então é isso que eu tenho. Eu tinha que reconciliar com ele, né? E eu não posso, eu estou doente, eu estou mal, né? Então, quando a minha tia ofereceu a maçã que ele tinha plantado, então ele falou, né, que ele iria logo comer no céu, o fruto do céu, né? Daí o pastor pegou, naquele tempo, era assim, ó, o negócio, era trem que tinha, né? Mas é aquele trem Maria Fumaça que fala, né? Então aquilo ia bem devagar, né? Então o pastor pegou o endereço do meu avô e foi lá para e mandou, quer dizer, o meu tio escreveu uma carta pedindo perdão para o meu avô, né, da intriga deles. Então o pastor pegou aquela carta e foi a Araçatuba, que ele morava, né? Aí foi para Araçatuba. E o meu tio ficava lá na janela, né, vendo se que hora que o pastor ia vir, né? Porque ele estava vendo que ele estava se acabando e o pastor não vinha, né?
Daí, quando passou não sei quantos dias, quando ele vê, o pastor veio chegando, né? Daí, quando ele chegou, daí ele trouxe a carta do meu avô, né? Pedindo perdão para ele também, né? Daí ele falou, agora eu posso descansar, né? Quando passou 1 ou 2 dias, ele morreu, né? Ele descansou mesmo, né? Quer dizer, então, o que eu quis mostrar para vocês? Que nós não devemos de ter inimizade com ninguém, né? Que nós temos que ver que a nossa vida é um fio. Nós morremos com facilidade, né? Tem pessoas que, às vezes, caem um tombo, já morrem, né? Então, nós precisamos ver que nós temos um céu a ganhar, né? E, às vezes, por uma inimizade, nós perdemos aquilo que Deus nos prometeu, né? Então, a dona Luzia, ela ia se batizar, mas com a inimizade com a amiga dela, ela não poderia ser. Então, teve que batizar para poder... quer dizer, teve que pedir perdão para poder batizar. A minha mãe, ela morava lá perto da minha tia, e a minha tia era inimiga dela. E ela tinha que... A minha mãe tinha que mudar dali. Ela teve que pedir perdão para minha tia, para que ela viesse, né, com o coração limpo. E o meu avô, com o meu tio, também, né? Quer dizer, o meu tio estava para morrer, né? A pessoa, se passasse mais 1 ou 2 dias, ele ia morrer, ia ser perdido, porque como que pode, né? Então, nós precisamos ver que nós estamos aqui por um tempo, e esse tempo tem que ser aproveitado. E temos que não deixar que o inimigo faça inimizade conosco, de nós para com os outros, né? Para que possamos, se morrermos, termos o lugar no céu, né? Aqui em Romanos, capítulo 12, 18 e 20, então Paulo ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E depois ele fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, Deus, ele quer salvar a nós todos, né? Ele tem desejo de nos salvar, né? Agora, nós precisamos seguir aquilo que ele ordena, né? Porque se nós não amarmos uns aos outros, né, nós não temos a salvação. Então, tem lugar que tem pessoas que elas vêm na mesma igreja e são inimigas. Uma senta para lá, outra senta para cá, e não olham. Isso é terrível para Deus, né? Nós temos que ser amigos de todo mundo, né? E se a pessoa, mesmo que uma pessoa te ofenda, você tem que pedir perdão. Você não tem culpa, mas ela está em tua inimiga. Então tem que pedir perdão, né? Porque no céu vai ser um negócio tão lindo, né? Tão lindo, tão puro, tão santo, que lá não vai existir inimigo, ninguém, né? Todos têm que ser pessoas de coração puro também, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né?
E eu creio que aqui não tem, eu creio que aqui não tem ninguém que tem inimigos, né? Mas se tiver alguém, vá, faça a paz, que é para o seu bem, porque Deus quer te salvar. Tá? Então, que possamos ser aquilo que Deus quer de nós, né?